sabe a diferença entre co-culpabilidade e culpabilidade pela vulnerabilidade? Não? Bom, eu sou a professora Daniele Maia e hoje no canal Além do Direito, onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia, você vai aprender a diferença entre esses dois conceitos. Pessoal, co-culpabilidade é uma ideia dentro do direito penal de que o Estado ele teria uma certa participação no cometimento dos crimes. É aquela ideia de que quando uma pessoa ela tem o primeiro contato com as agências de controle, as agências estatais, ou seja, a forma como o Estado se coloca na sociedade, o primeiro contato dela é com os... A co-culpabilidade é essa ideia. Pessoal, vamos à diferença entre co-culpabilidade e culpabilidade pela vulnerabilidade. A co-culpabilidade é a ideia de que o Estado ele tem uma parcela de culpa em relação aos delitos cometidos pelos cidadãos que residem dentro desse Estado. Quando uma pessoa ela tem o primeiro contato com o Estado pelas agências de controle, as agências policiais, o Estado penal, e não por meio de um Estado social, por exemplo, através de prestações de direito à saúde, sociais diversas, educação e lazer, quando essa pessoa ela tem diversos direitos a ela negados, ela teria uma tendência maior a cometer certos delitos. Então a ideia de co-culpabilidade, que foi apresentada por Zaffaroni com esse nome e já foi ventilada na jurisprudência do STJ, é essa ideia de que o Estado ele tem uma parcela de culpa, ele é co-culpável, como se fosse uma coparticipação, que a gente vê na teoria dos autores, que a gente vê na teoria de autoria e participação. Ele seria corresponsável pela prática de determinados delitos. O próprio Zaffaroni resolveu reformular essa teoria. E ao invés de falar em co-culpabilidade, passou a falar em culpabilidade pela vulnerabilidade. O autor entendeu que a ideia anterior ela era muito focada em questões econômicas, classistas, colocando a parcela mais vulnerável de forma muito ligada à pobreza. Então, ele entendeu que a forma como a teoria da co-culpabilidade era construída facilitava a ideia de criminalização da pobreza, colocando sobre essa parcela da população o estigma de que os verdadeiros crimes e às vezes os únicos crimes, que os maiores criminosos da nossa sociedade seriam as pessoas pobres. Por conta disso, passou a chamar a teoria de culpabilidade pela vulnerabilidade. E nesse sentido, o autor quis olhar para os delitos cometidos e analisar aqueles autores de acordo com a sua vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade não estaria ligada apenas a questões econômicas e de classe, mas sim a uma verdadeira vulnerabilidade daquela pessoa, que poderia ser uma pessoa com deficiência, poderiam ser diversos tipos de vulnerabilidade. Então seria a facilidade que aquela pessoa tem, com as circunstâncias de vida que ela tem, de ser enquadrada na criminalização secundária. A criminalização primária é aquela que está lá no preceito primário do tipo, por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. A criminalização secundária é a forma como o artigo incide nos casos concretos. É a forma como aquele artigo ele é aplicado. E aí ele pode ser aplicado de uma forma mais ou menos igualitária, mais ou menos parcial. Isso se chama criminalização secundária, que vai dar ensejo à cifra oculta ou cifra negra da criminalidade. Se você não sabe o que é, deixa aqui um recadinho para mim, quer dizer, aqui embaixo, e me pede para fazer um vídeo sobre a cifra oculta ou cifra negra da criminalidade.
Então, o Zaffaroni diz que essas pessoas que têm mais facilidade de se enquadrar nessa criminalização secundária seriam os verdadeiros vulneráveis e, por isso, há culpabilidade pela vulnerabilidade. Essa ideia de co-culpabilidade e de culpabilidade pela vulnerabilidade poderia, então, retirar a culpabilidade do sujeito. Então, no conceito analítico de crime, facto típico, antijurídico e culpável, essa culpabilidade poderia ser retirada ou atenuada. Dentro do nosso ordenamento jurídico, muitos autores se utilizam do artigo 66 do Código Penal, as agravantes genéricas, que diz que qualquer circunstância anterior ou posterior ao crime, se nele tiver influenciado, deve alterar a dosimetria da pena. Então, considerando essa culpabilidade pela vulnerabilidade como uma circunstância anterior ao crime, deveria gerar a atenuação da pena. Por essa razão, a defesa costuma pleitear a aplicação do artigo 66 como uma verdadeira atenuante de pena na segunda fase da dosimetria. E por fim, existe um terceiro conceito que vem sendo vinculado, que é a co-culpabilidade às avessas. Isso seria o contrário dessa lógica que nós estamos vendo aqui. Por isso, as avessas. Seria a ideia de crimes contra o sistema financeiro, chamados crimes de colarinho branco. Essas pessoas, elas não estariam inseridas nessa vulnerabilidade que gerou as teorias da culpabilidade e culpabilidade pela vulnerabilidade. Por essa razão, elas em tese teriam que ter mais respeito e teriam mais facilidade em cumprir o ordenamento jurídico, porque não teriam dentro delas essa vulnerabilidade. Quando elas cometem esses delitos, a teoria diz da co-culpabilidade às avessas, que a pena delas deveria ser agravada, porque elas teriam muito mais condições que essa parcela vulnerável da população de cumprir o ordenamento jurídico. Ressalto que a co-culpabilidade às avessas nunca foi aplicada pelos tribunais brasileiros, especialmente o STF e o STJ. Gostaram? Conseguiram aprender o que é co-culpabilidade e culpabilidade pela vulnerabilidade? Então, te peço que curta o vídeo, comente aqui com a gente, comente o que você achou, se você teve alguma dúvida, compartilha com seus amigos e a gente se vê semana que vem.